No último episódio, nosso garoto desbloqueou algumas técnicas de alto nível dentro do Reino do Sonho. Nos dias seguintes, ele decidiu completar o treinamento, enfilando e dominando cada uma dessas técnicas. Mas, quando estava deixando o fundo do mar, algo inesperado aconteceu. Ele foi puxado para dentro de uma fissura. Por sorte, conseguiu encontrar uma saída e escapou com vida. Só que, o que encontrou do outro lado não era nada comum. Diante dele, enormes geleiras se erguiam, cercados por um oceano infinito. Continuando de onde paramos. Mesmo sem saber exatamente onde estava, os pinguins ao redor, grasnando sem parar, davam uma pista. Ele provavelmente estava na Antártida. Mas, enquanto tentava entender a situação, algo muito mais preocupante aconteceu dentro de seu próprio corpo. Os tentáculos que ele havia arrancado já tinham se regenerado. E pior, as células mutantes em seu abdômen estavam fora de controle novamente. Esses pequenos traidores tinham se rebelado. E dessa vez, nosso garoto não ia deixar barato. Sem hesitar, ele desferiu um soco no próprio estômago, deixando uma coisa bem clara: se quiserem viver dentro do corpo dele, teriam que obedecer às regras. Caso contrário, seriam eliminadas. Ele até tolerava comportamentos instáveis às vezes, mas traição em um momento de vida ou morte, isso nunca mais. Porque se ele não fosse capaz de controlar o próprio corpo, como poderia dominar artes marciais ou controlar qualquer outra coisa? De repente, as células mutantes começaram a emitir sons estranhos, quase como um lamento. O poder das regras estavam entrando em ação, e para sobreviver, elas tinham apenas uma escolha: condensar, transformar e então ascender. Esse era o único caminho para não serem destruídos, e naquele momento era perfeito para colocar tudo em ordem. O que nosso garoto estava prestes a fazer nunca havia sido feito antes, mas ele estava decidido a transformar aquelas células mutantes em algo útil, porque se desse certo, a possibilidade seria absurda, e talvez isso fosse o suficiente para resistir ao poder das regras. Sem perder tempo, as células começaram a escolher sob seu comando. Ele ativou sua técnica e começou a refinar a energia delas. Uma a uma, elas começaram a se fundir, absorvendo o poder e se tornando mais forte. Ele canalizou sua energia psíquica para ajudá-las, e logo uma célula dominante surgiu, maior, mais poderosa, e naturalmente se tornou a líder. Mas ele não parou, continuou alimentando aquela célula com energia, e em questão de momentos, ela passou por milhões de transformações, e mesmo assim, não dava sinais de parar, até que finalmente, após incontáveis ciclos de evolução, o corpo de Lucian voltou ao normal. Ele franziu a testa, claramente incomodado. As células tinham passado por quase 100 milhões de transformações, e estava à beira de alcançar um nono nível, mas ficaram sem energia. Ainda assim, as células rebeldes finalmente se acalmaram, só que, ao mesmo tempo, algo estranho aconteceu. Um olho surgiu em sua mão, piscando lentamente, como se estivesse prestes a dominar. Peraí, isso tá virando um anime tipo Parasita. Bom, deixa isso de lado, vamos continuar. No fim das contas, não havia motivos para reclamar. Isso foi claramente um avanço, e mais importante, provou que sua teoria estava correta. Lucian estava satisfeito, mas consciente de que ainda havia muito a ajustar. Ele foi interrompido por um som. Uma buzina ecoou pelo oceano. Ele ergueu o olhar e viu um navio ao longe. Rapidamente se escondeu atrás de uma geleira. Quem seriam aquelas pessoas? De qualquer forma, essa era a oportunidade perfeita para descobrir onde estava. O navio parecia comum, mas seus passageiros definitivamente não eram. Havia cerca de 30 artistas marciais abaixo de 7º nível, 2 grandes mestres e um grande grão-mestre. Ativando sua energia psíquica, ele analisou toda a estrutura do navio e então percebeu algo inesperado. Era uma embarcação de pesquisa da Nação do Leão, mas ainda assim era estranho. Ninguém enviaria um grande grão-mestre sem um motivo importante. Expandindo sua percepção, ele encontrou a localização daquele homem, relaxando em um sofá, com uma mulher no colo. Mas o que realmente chamou a atenção de Lucian foi um anel sobre a mesa. Seu símbolo era inconfundível, a marca da organização Luposiel. Naquele momento ficou claro, aquilo não era um simples navio de pesquisa. Decidido a descobrir mais, ele começou a vasculhar os outros compartimentos, até que encontrou uma garota, sentada, escrevendo em seu diário. E o que ela escrevia chamou sua atenção. Era 14 de fevereiro, seu 25º dia dos namorados, sem vinho, sem janta especial, sem romances, apenas o frio extremo da Antártida, pinguins e espécimes de bestas. Mas ainda assim, ela sorri, porque aquele era o seu 28º dia de sua jornada, ao lado da equipe de pesquisa do professor Nepson. Ela o descrevia como um dos maiores geneticistas do século, um homem brilhante, obcecado por conhecimento, e ela se sentia sortuda por estar ao lado dele, agradecendo até mesmo ao seu mentor por tê-la recomendado. Lucian passou rapidamente pelo resto do diário, e em poucos minutos já entendia tudo. Aquele navio pertencia à organização Luposiel, e estava focado na coleta de estudo de genes de bestas, o que explicava a presença de tantos artistas marciais poderosos. A garota mencionava frequentemente o professor Nepson, provavelmente o líder da missão, e alguém do alto escalão dentro da organização. Mas o mais interessante era a sua teoria. Ele acreditava que a origem das bestas e das artistas marciais estava ligada a seres mitológicos, demônios e divindades. Uma ideia completamente diferente das teorias comuns. E Lucian não podia deixar de se perguntar, será que isso era verdade? Afinal, dizem que quanto mais fundo você vai
vai na ciência, mais próximo chega da teologia. A garota então se espreguiçou, guardando o diário, e decidiu encerrar por ali. Mas naquele exato momento, algo aconteceu. Sem aviso, a projeção da vontade de Lucian surgiu ao lado dela, e com uma única ordem, ele disse: identifica o professor Nepson. A garota congelou, e então seus olhos perderam o foco. Ela havia caído em hipnose. Com o olhar vazio completamente focada, a garota encarava o vazio, enquanto puxava uma foto. Nela, um homem idoso, vestido um jaleco. Lucian apenas assentiu. Em um piscar de olhos, ele desapareceu. A garota então acordou, piscando confusa, olhando ao redor. Ela acreditava ter cochilado por um instante, mas quando percebeu a foto do professor Nepson em suas mãos, um arrepio percorreu sua espinha. Sua pele se arrepiou e, com uma voz trêmula, ela murmurou: meu Deus, é dia dos namorados. Não é possível que eu esteja tendo esse tipo de fantasia com ele. Enquanto isso, no laboratório do navio, o professor Nepson dormia sobre a mesa, murmurando palavras confusas, preso em seus próprios sonhos. Sonhos esses sobre sua pesquisa. Ele parecia vasculhar mitos antigos, lendas esquecidas, como se buscasse uma resposta, uma descoberta. Enquanto isso, o garoto observava tudo em silêncio. Seus olhos percorriam a sala, parando nas pilhas de livros antigos espalhados pela mesa. Livros sobre mitologia, histórias antigas, relatos que, para muitos, não passavam de ficção. E ainda assim, o professor levava tudo aquilo a sério. Até demais. Mas uma coisa era certa: a organização do Possível não economizava em nada, nem mesmo em pesquisas tão incomuns. E ao perceber isso, um leve sorriso surgiu no rosto de Lucian. Talvez ele pudesse se divertir um pouco com essa situação. Talvez aquilo fosse mais interessante do que aparecer. E então ele desapareceu novamente, reaparecendo sobre a geleira. Seus olhos analisaram o ambiente e, com um sorriso sutil, ele disparou em direção à superfície. De volta ao navio, a embarcação seguia seu curso tranquilamente. No convés, o capitão e os outros homens observavam o horizonte com binóculos. Só mais uma semana, disse um deles, aliviado. E finalmente vamos voltar para casa. O capitão soltou uma leve risada. Talvez até antes disso. Alguns já estão ficando de saco cheio dessa viagem. Mas logo seu tom mudou. Tudo ainda dependia das decisões do professor Nepson, um homem cuja influência quase se equiparava aos lendários Estrelas Negras. Mas antes que pudesse continuar, um sorriso interrompeu a conversa. O comunicador do capitão começou a apitar. Uma voz desesperada ecoou: uma corrente submarina forte nos tirou da rota. Olhem para a frente. O capitão ergueu o olhar e seu rosto mudou na hora. Bem diante dele, um iceberg gigantesco surgiu no caminho e o navio estava indo direto em sua direção, em velocidade máxima. A colisão sacudiu toda a embarcação, mas ninguém percebeu que dentro daquela geleira havia alguém. Observando tudo à distância, Lucian sorriu. Um sorriso frio, calculado, como se tudo fizesse parte de um plano. De repente, a cena mudou. Duas figuras colossais surgiram, uma dourada, a outra roxa. O confronto entre elas era como de um deus contra um demônio. Cada golpe rasgava o vazio, cada impacto fazia o próprio espaço tremer. Com um rugido ensurdecedor, a figura dourada lançou um ataque devastador, uma onda de energia absurda que atravessou o ar e esmagou o inimigo. O demônio foi lançado ao chão, uma fenda gigantesca se abriu, seu corpo despedaçado em incontáveis fragmentos. Mas mesmo assim, sua voz ecoou: ninguém pode me destruir, eu vou renascer infinitamente, até o fim deste mundo. A figura dourada então respirou fundo. Finalmente, o selo está completo. Mas no momento em que relaxou, algo aconteceu. As chamas ao seu redor se apagaram, sua aura desapareceu, seu poder sumiu completamente. E então ele caiu, despencando do céu, até colidir contra uma geleira. De volta à realidade, Nepson despertou em choque, seu corpo encharcado de suor, respiração pesada. Ele não sabia se aquilo havia sido um sonho ou algo real, mas uma coisa era certa: parecia uma lenda viva. A imagem daquela figura dourada estava gravada em sua mente, cada detalhe, perfeito demais para apenas uma imaginação. Isso foi um sinal? Sem perder tempo, ele pegou seu diário, precisava registrar tudo. Mas no exato momento, um tremor sacudiu o navio inteiro sacudiu, livros voaram, objetos caíram, até seus óculos foram arremessados. Confuso, ele saiu rapidamente da cabine. Do lado de fora, tripulantes corriam desesperados. Rápido, colidimos contra um iceberg. Nepson foi em direção ao capitão. O que está acontecendo, capitão? O capitão, ainda tenso, respondeu: uma corrente nos tirou da rota, mas conseguimos minimizar o dano com a ajuda dos artistas marciais. O navio ainda está navegável. Nepson estreitou os olhos. Então, por que paramos? O capitão hesitou, olhou para trás na direção do iceberg
iceberg tem algo estranho nele. Achamos que vimos alguma coisa lá dentro. Sem entender direito, ele apenas disse: o senhor precisa ver isso, professor. Na proa do navio, Neptune se inclinou sobre a grade. Sua respiração era acelerada, seus olhos fixos na geleira. E então ele viu uma silhueta dentro do iceberg, um corpo. Seus olhos se arregalaram, suas mãos tremiam. Aquele rosto era inconfundível. Era ele, a figura dourada do sonho. Uma onda de excitação tomou conta de seu corpo. Não pode ser. Isso é prova de que Deus realmente existe. Sem hesitar, ele gritou: cortem esse bloco de gelo, levem ele imediatamente para o laboratório. Enquanto isso, em outra sala, um homem girava lentamente uma taça de vinho, calmo, indiferente. Um subordinado entrou e relatou: o navio sofreu danos leves após colidir com o iceberg, mas encontramos algo, um corpo preso no gelo, e está perfeitamente preservado. O homem ergueu uma sobrancelha, interessado, mas se demonstrar surpresa. O homem apenas deu um sorriso de desprezo. É só um corpo de um bárbaro, nada demais. O servo concordou, disse que chegou a verificar pessoalmente, e realmente não parecia nada especial. Provavelmente apenas mais um artista marcial, que foi até a Antártida para testar seus limites, e acabou morrendo no processo. O homem perdeu o interesse na hora, acenando com a mão, encerrando o assunto. Mas então o servo acrescentou algo. O professor Neptune estava estranhamente empolgado. Ele insistia que aquele corpo é de uma divindade antiga, e mais do que isso, afirmava ter recebido uma revelação divina, tanto que já planejava encerrar a expedição e retornar imediatamente. O homem soltou uma risada baixa. Esse cara sempre foi excêntrico, vive falando que bestas e artistas marciais vêm de mito, mas no fim ele não se importava. Deixa ele fazer o que quiser, contanto que esteja feliz. Os dois riram, afinal, voltar mais cedo não parecia nada ruim. Enquanto isso, no laboratório, Neptune encarava o corpo congelado. Seus olhos brilhavam quase de forma fanática. É idêntico, exatamente igual. Para ele, aquilo não era apenas um cadáver, era a própria divindade do seu sono, um mito vivo. Sem perder tempo, ele começou a anotar tudo, convencido de que finalmente havia provado sua teoria, a verdadeira origem das bestas e dos artistas marciais. Em sua mente, ele já poderia ver as manchetes, seu nome sendo reconhecido como o maior cientista do século. Mas então, algo aconteceu. De repente, a figura dentro do gelo abriu os olhos. Nosso garoto, que havia fingido o tempo todo, liberou sua energia psíquica, escaneando o ambiente. Rapidamente, ele encontrou o que procurava. Ao lado, uma enorme unidade de refrigeração, repleta de fluido de medula de bestas, do nível 3 até o nível 8. Mais de 100 unidades, exatamente como ele imaginava. Um navio de pesquisa como aquele era praticamente um tesouro, cheio de recursos, cheio de investimento. Um leve sorriso surgiu em seu rosto. Manipular Neptune tinha sido fácil demais. A obsessão do professor por conhecimento o tornava um alvo perfeito. Com alguns simples toques de hipnose e algumas sugestões bem colocadas, ele criou uma mentira, que o próprio Neptune aceitou sem questionar, porque no fim das contas, apesar de seu status, ele ainda era apenas um humano comum. Essa era apenas a segunda vez que Lucien havia usado esse poder. A primeira foi com sua empregada ainda no trem, mas agora seu plano era muito maior. Ele iria fortalecer a ligação entre sonho e realidade, implantar gatilhos mentais mais profundos, transformando Neptune em um seguidor completamente leal. Enquanto escrevia freneticamente, Neptune parou. A caneta caiu de sua mão. Um pensamento o atingiu como um golpe. Tudo aquilo veio de um sonho. Ele acreditava, ele tinha certeza, mas como provaria isso aos outros? Um corpo não seria suficiente. Se ele dissesse que recebeu uma revelação divina, quem acreditaria? Ele precisava de algo mais, algo incontestável. A frustração começou a crescer. Ele andava de um lado para o outro, murmurando, confuso, preso em seus próprios pensamentos, até que uma voz surgiu, calma, suave, sussurrando em seus ouvidos: você não precisa provar nada, deixe que a própria divindade fale. Neptune congelou. Aquelas palavras foram como uma iluminação. Claro, fazia sentido. Se a própria divindade falasse, quem ousaria duvidar? Mas como isso seria possível? A voz então voltou: revivam. Quando ele caminhar entre vocês, todas as dúvidas desaparecerão. Neptune repetiu aquelas palavras uma e outra vez, como um mantra, até que explodiu em euforia. Sim, é isso, reviver! Nada seria mais conveniente do que uma divindade viva. Ele começou a andar ao redor do corpo congelado, quase pulando de empolgação. Em sua mente, ele já era um visionário, um homem que mudaria o mundo, até que revelaria um mito vivo à humanidade. E mesmo assim, em nenhum momento, ele questionou aquela voz, de onde veio ou quem era. Enquanto isso, ali, imóvel, Lucien permanecia deitado, mas lentamente um sorriso sombrio se formava em seus
lábios. E com isso, chegamos ao fim de mais um capítulo. Espero que tenha gostado. Se curtiu, deixe seu like e comente o que está achando da saga de Lucian. Bom, isso é tudo. Fica com Deus, até a próxima, fui!